Em tempos de crise, unir esforços pode ser a sobrevivência para muitos. É o caso para pequenos e micros negócios. Os especialistas têm apontado o associativismo como uma saída ou até mesmo a sobrevivência nesses tempos de crise. Eu converso hoje nessa entrevista do Maria Helena Entrevista com Alcides Andrade. Ele é o idealizador e o coordenador de um programa nacional chamado Associativismo 4.0. É uma satisfação, doutora Alcides Andrade, tê-lo aqui conosco para a gente conversar um pouco, não só os catarinenses, mas também por quem nos acompanha de outros estados brasileiros. O senhor que saiu aqui da FAMPES, que agora está na Confederação Nacional, mas os temas são os mesmos, né? A defesa da micro, da pequena empresa e cada vez mais amplo, aliás, essa defesa e esse trabalho. A gente vai entrar em detalhes, como eu falei na abertura, desse programa Associativismo 4.0, mas eu já começo lhe perguntando, lhe questionando com relação ao momento que nós vivemos atual, momento de pandemia, em que todo mundo tendo que buscar alternativas para, vamos dizer assim, sobreviver. E as micro e pequenas empresas, nos interessa muito que sobrevivam com qualidade, afinal de contas, são responsáveis por uma grande fatia de geração de emprego, de renda neste país. Muito obrigada pela sua participação. Micro e pequenas empresas em tempos de crise, como fazer? Tudo bem, Maria Helena? É uma alegria estar com você aqui, né, usando essa mídia para a gente divulgar um pouquinho da importância desse segmento de empreendedores, que são as micro e pequenas empresas e empreendedores individuais, e incentivar um pouco esse debate, né, para a gente desenvolver cada vez mais as políticas públicas em defesa desses empreendedores, né? Os tempos são difíceis, a crise ela é profunda, as medidas do governo, né, de apoio, aquela renda emergencial, ela de alguma forma cobriu um pouco o buraco, o rombo no PIB, que seria muito maior do que está se prevendo agora, mas para nós, para o segmento de micro e pequenas empresas, ainda é muito difícil, porque esse é o segmento que não foi atendido com nenhuma política, o dinheiro ele ainda não chegou, né? Então, pensa bem, a micro e pequena empresa, no mundo todo, ela tem pouco fluxo de caixa, ela tem pouco capital de giro, então é difícil ela sobreviver fechada, né? Tem uma pesquisa recente dos Estados Unidos que mostra que, dependendo do setor, uma microempresa, uma pequena empresa lá, tem de 27 dias a 60 e poucos dias de fluxo de capital de giro para sobreviver fechada. No Brasil é menos, né? Porque no Brasil mais de 60% dos empreendedores eles empreendem por necessidade. São trabalhadores sem direitos, são aqueles empreendedores por conta própria, trabalhadores por conta própria, informais, autônomos, e que precisam trabalhar para levar o sustento para sua família, melhorar um pouco de vida. E quando você tem medidas, né, que foram adotadas em março, né, nós estamos falando há mais de 120 dias, como sobreviver com um cenário como esse? E aí é que entra aí a criatividade do brasileiro, né, um pouco da resiliência do empreendedor brasileiro, essa capacidade de se reinventar, de enfrentar crises. Porque se não fosse por isso, né, se não fosse por essa resiliência, pode ter certeza que a situação estaria bem pior. Então, a reinvenção é necessária em todos os momentos. Nós não sabemos, né, até quando vai durar. Lá no começo da epidemia, o ministro Mandetta falava que o pico seria em maio, depois seria em junho, depois seria em julho. Já estamos praticamente em agosto e se fala em setembro. E realmente é um desespero, né, para aquele empreendedor que precisa trabalhar e não tem onde fazer o seu trabalho, onde não tem onde empreender. Isso sem falar naqueles setores que foram profundamente atingidos, como eventos, turismo em geral, a pré-escola, né? A pré-escola está sofrendo demais no Brasil inteiro.
Então, o momento é difícil, mas nós somos resilientes, né? Precisamos usar toda essa crise para poder aprender, né? E realmente que a crise se torne uma oportunidade. Ainda recentemente eu vi uma palestra muito bacana e que dizia, né, quando você olha uma árvore, uma montanha e um vale, né, as árvores em cima da montanha geralmente são pequenas, são pequenos arbustos, não tem árvore muito grande, mas aquelas árvores no vale são grandes, enormes, né, graciosas. Então é no vale que a gente encontra o subsídio, encontra conhecimento, encontra nutrientes para poder fazer a gente despertar e crescer. Então é nisso que eu acredito, Maria Helena, né? Que a gente possa usar esse momento de aprendizado e voltar mais forte do que nós saímos mais forte do que entramos na crise. E mais árvores juntas, mais sombras, né? Mais sombra, né? Deliciosa nesse vale. Então aí nós chegamos numa questão importante. Unir as micro e pequenas empresas. Aí eu entro nessa questão do associativismo. Até o estado de Santa Catarina e outros estados da federação são modelos importantes nessa área de associativismo, cooperativismo, enfim. Mas agora, mais do que nunca, associativismo pode ser o único caminho para muitas dessas empresas sobreviverem. Sem dúvida, Maria Helena. Tu acertasse em cheio. O associativismo ele também prospera nos momentos de dificuldade, né? O que é o associativismo? É quando várias empresas atuam junto, vários empreendedores atuam juntos, são concorrentes muitas vezes trabalhando junto para melhorar o seu resultado. E o exemplo que você usou é fantástico, né? Com várias árvores juntas você tem uma sombra maior, várias abelhas juntas, né? Várias formigas juntas criam uma força muito grande e isso se aplica também ao empreendedorismo, né? E o associativismo é isso. Quando a empresa ela não consegue resolver o seu problema sozinha, ela precisa se unir com outras, né? Conversar com outras para poder se tornar mais forte. E é isso que a gente busca, né? Eu liderei a FAMPESC por 3 anos e meio. Também fui presidente fundador aqui da AMP Metropolitana, da Associação de Micro e Pequenas Empresas. E hoje a gente está num projeto muito legal na CONAMP, que é a Confederação Nacional de Micro e Pequenas Empresas, para levar essa ética, essa estratégia, essa linha de atuação coletiva, porque juntos nós somos fortes, né? Individualmente a gente não consegue. Muito já foi conquistado, é verdade. Cabe aqui um sincero elogio ao senador Jorginho Melo, que lidera a Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas no Senado. Um pouco do problema do crédito, tem uma luz no fim do túnel, que é o PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que está aí, né? Veio há pouco tempo, o dinheiro acabou, uma emenda foi feita no Senado, vem mais 12 bilhões, já logo vai chegar, e o Ministério da Economia promete mais recursos para o PRONAMP, isso é muito bom, né? Mas isso também só é possível porque existe uma série de líderes nacionais de vários estados em Brasília, apoiando a Frente Parlamentar, apoiando o SEBRAE, apoiando o Ministério da Economia para que essas políticas elas realmente aconteçam. Então, não somente, né, o associativismo é importante para você colaborar com os poderes constituídos para desenvolver políticas públicas, mas também no sentido de ter ações de competitividade, de produtividade. A gente tem um projeto dentro da CONAMP agora, que são centrais de negócios, onde você reúne 10, 15, 20, 30 empresários do mesmo setor, mini mercados, por exemplo, e ensina os empreendedores a comprar junto, né? Porque a microempresa ela não tem poder de barganha, né? Um pequeno mini mercado de bairro não consegue comprar açúcar, arroz, feijão com preço competitivo, assim como o Walmart compra, por exemplo. Então a gente precisa juntar 10, 20, 30 formiguinha, 10, 20, 30 abelhinha de mini mercado para poder ter um volume de compra e que o fornecedor reduza a sua margem e ganhe no volume, né? Então a CONAMP vem atuando com isso, a gente tem uma parceria muito legal com a Associação Brasileira de Centrais de Negócios e que logo, logo vai entrar no ar. Tem um evento aí para rodar logo, logo, a partir de agosto, e eu tenho certeza que a gente vai poder ajudar muitos empresários aí a se unir e poder comprar os produtos mais baratos para poder sobreviver à crise. Você falou da questão do PRONAMP, né? Sem dúvida, fantástico, foi algo que veio a socorrer as micro e pequenas empresas. Mas 16 bilhões foi num sopro. Agora o Congresso Nacional
aprova mais 12 até o Ministério da Economia liberar, vamos colocar em meados do mês de agosto, vai ser outro sopro. Ou seja, a necessidade hoje do setor é bem mais que isso, né? A Conamp estima que o segmento de micro e pequena empresa precise de aproximadamente de 200 a 300 bilhões de reais de crédito para passar a crise. É como eu falei, a micro e pequena empresa não tem capital de giro, ela não tem fluxo para sustentar 1, 2, 3 meses fechado. Muita gente já ficou pelo caminho, Marilena, é muito triste o que a gente ouve por aí, né? E infelizmente os bancos, eles têm uma responsabilidade nisso. Eles têm porque eles podem fazer mais. O lucro dos bancos ano passado foi de quase, dos 6 principais bancos, foi de mais de 80 bilhões de reais. O lucro, o que sobrou no caixa. Então, eles podem ajudar mais, né? E ainda assim, a gente vê bancos privados. A gente não pode esperar tanto assim de banco privado, porque a gente entende como é que funciona esse jogo. São somente 6 bancos que detêm mais de 80% da carteira de crédito, 90% da carteira de crédito do Brasil. Há uma concentração muito grande. Mas Banco Público, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, não justifica você não exigir dos bancos públicos o papel social. E a gente vê que a Caixa Econômica voltou atrás em algumas questões, não voltou atrás em todas. A Caixa precisa reavaliar a forma que ela está atuando. Tem casos, Maria Helena, que chegam até nós, de empresário com contrato assinado com a Caixa e que não recebeu e não vai receber. No meio de uma crise dessa, você gera uma expectativa, o empresário já está lá quebrado, com dificuldade. Ele vai, junta papel, junta documento, é aprovado, assina e o dinheiro não vem. Isso é uma maldade sem tamanho. Isso é uma... Bom, vamos parar por aqui, porque senão eu vou até falar coisas que não devo. Mas a gente precisa... sem dúvida alguma, é uma crueldade. A gente pode até... Crueldade. É uma crueldade, uma falta total de sensibilidade. Eu acompanhei aqui pelas notícias, pelos debates, a briga de vocês enquanto entidades de representação, do próprio senador Jorginho Melo, para acabar com essa ganância, vamos botar assim, né? Essa ganância dos bancos por juro, por recursos, como é que você Com falou, certeza, só de lucro, né? Nós fizemos, eu já tinha saído da presidência da federação, a nossa atual presidente, a Rose Dedekind, e uma conversa nossa, nós fizemos uma carta ao Ministério Público, o senador Jorginho, inclusive, repercutiu, e tenho certeza que apoiou essa nossa decisão, de pedir ao Ministério Público que fiscalize a implantação do Pronamp. Né? Porque a gente também tem informações de que os bancos privados estão usando o recurso do Pronamp para emprestar para quem não precisa. Não, aí não, né? Aí é só o que falta mesmo. E pior, informações até de cooperativa de crédito na mesma direção, porque cooperativa também tem essa linha do coletivo, né, de social. E, na verdade, claro, eles podem usar isso para atender os cooperados dele, né? Mas você não precisa emprestar para quem já tem um investimento lá parado. E a gente tem informações que tem cooperativa que está usando esse dinheiro para emprestar para quem já tem investimento parado no banco, na cooperativa. Então, nós acionamos o Ministério Público, o procurador, Fernando Comim, já veio à imprensa dizer que está fazendo a parte dele, a gente vê alguns promotores fazendo, e a gente incentiva que cada promotor de cada comarca se junte nesse movimento liderado pela FAMPESC, pelo Ministério Público Estadual, que possa fiscalizar a implantação do Pronamp nos municípios. Você que é empresário, que teve um problema com o Pronamp, vá à promotoria, vá na sua associação. O empresário tem receio, né, de comprar uma briga com o banco, ele precisa do banco, Maria Helena. Então, às vezes, ele não vai comprar uma briga com o banco. Mas se você não quer ir brigar com o banco do Ministério Público, procure a sua associação. Procure a sua associação empresarial, procure a sua AMP, a sua ACI, e peça para eles entrar com essa informação, informe o Ministério Público desse problema. É nessa hora que nós temos que mostrar nossa força. Quem sabe vários, né, mais uma vez o sentido do coletivo, vários empresários fazendo as suas denúncias, várias associações fazendo as suas denúncias no Ministério Público, talvez os bancos possam cair um pouco dessa ficha que eles precisam dar sim a sua contribuição social nesse país que dá tanto lucro para esse tipo de instituição que são os bancos. Está na hora, sim, dos bancos retribuírem e a gente precisa disso. E é uma verdade, vamos fazer esse associativismo em todas as esferas e também na questão da justiça, para cobrar o que é direito. Eu fico muito triste quando eu saio aqui da minha casa, um bairro aqui bem populoso de Florianópolis, mas com uma área bastante comercial, e eu vejo a cada dia aumentando o número de
pequenos negócios fechando com aquela plaquinha aluga, vende, ou seja, chega a dar uma dor no coração, porque a gente sabe que por trás daquilo ali tem uma família, tem alguns empregos, né, diretos ou indiretos envolvidos, realmente muito triste. Agora, crédito, sem dúvida, é fundamental, temos que continuar brigando e apoiando iniciativas como essa que foi o Pronamp, a lei do senador Jorginho Mello aprovada e sancionada, e agora já em execução. Agora nos cabe também cobrar mais recursos e aplicação mais fácil, né, para esse acesso mais fácil ao crédito. Agora, o Associativismo 4.0, que é esse programa que você idealizou, né, e você coordena em termos de Brasil. São vários eixos envolvidos. Explica para a gente. Isso. O Associativismo 4.0, ele surgiu, essa ideia surgiu aí no ano passado, porque são vários os setores da economia que estão passando por disrupção, né? Estão sendo disruptados, se essa palavra existe, né? Quando a tecnologia ela chega com velocidade, ela chega mudando. Vamos falar de um caso, são vários casos no mundo, mas vamos falar um que é muito recente, que deu muito problema no Brasil, muito conflito, que foi o Uber com o táxi, né? Então, quando a Uber chegou, ela moeu, digamos assim, né? Na palavra aqui do Manezinho de Florianópolis. E lamentavelmente muitos taxistas perderam, né, renda, deixaram de trabalhar e não tem muitas vezes como fazer frente a esse tipo de movimento. É porque a tecnologia está avançando, a velocidade da internet, o custo está diminuindo, mais pessoas têm acesso e formas novas de ver negócio acabam mudando completamente a realidade de um determinado negócio. E no associativismo a gente tem o mesmo entendimento, não somente nos negócios, né? A gente vê, é muito comum a gente perceber, Maria Helena, em associações comerciais, em CDLs, em sindicatos patronais, uma perda grande do número de associados. São poucas as entidades empresariais que conseguem entregar valor para o seu associado, poucas. E aí o empresário que não percebe valor pelo serviço que a associação presta, ele acaba indo embora, ele não fica, não se associa. E isso já era difícil antes, que se você pega, né, as maiores associações empresariais do Estado e você faz um percentual ali, quantos por cento dos empresários daquela cidade estão associados? Dificilmente chega a 5%, né, dos empresários, do total de empresários associados a uma determinada associação. Nos municípios menores, onde a presença e o relacionamento pessoal é maior, talvez esse percentual aumente um pouquinho para 10%, mas ainda é muito pouco. Então, de fato, historicamente, as associações empresariais, sindicatos patronais, não conseguem fazer com que o empresário perceba o valor pelo trabalho que ela desenvolve. E aí, também tem uma outra realidade, que esse trabalho de representação política, que ajudou o senador Jorginho a fazer o Pronamp, que lá nos idos da década de 80 criou o princípio do tratamento favorecido das micro e pequenas empresas. Em Santa Catarina criou o Simples. Depois, em nível federal, 2006, se eu não me engano, criou a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Então, essa representação política que é feita voluntariamente por vários dirigentes de associações empresariais e vários empresários, voluntariamente, Maria Helena, infelizmente os empresários não percebem valor nisso. A minha impressão é que o empresário acha que isso é uma obrigação do Estado em atendê-lo, e o empresário não tem essa percepção de que nós juntos que precisamos fazer a roda girar em prol de reivindicação de direitos. Eu não sei se foi o longo período de regime militar que tirou um pouco dessa vibração, desse brilho de buscar, de reivindicar dessa geração, mas de fato o empreendedor, infelizmente, ele não participa das associações e não paga uma mensalidade, ele não percebe valor. E o associativismo 4.0 ele vem nessa direção, né, de fazer com que as nossas associações filiadas entreguem valor percebível e monetizável para os associados, né? Como a gente sabe, né, que a representação política, infelizmente, ainda a gente não consegue transmitir esse valor para o empresário. Como é que o empresário percebe valor, Maria Helena? É quando ele gasta menos ou quando ele ganha mais, quando o lucro aumenta. Essa é a realidade do associativismo de pequenos negócios. Se a associação não gerar mais lucro para a empresa, o empreendedor da microempresa, infelizmente, a grande maioria esmagadora não percebe valor no trabalho da associação. Então, esse é o nosso pano de fundo e o nosso desafio. Levar ações como, por exemplo, centrais de negócio, centrais de compra, rodadas de negócio,
vendas coletivas, capacitação, ferramentas para venda pela internet. Então, se a associação leva, né, essas ferramentas, essas tecnologias de gestão ou de negócios ou de informática para que a empresa possa ter mais lucro, ela com certeza fideliza e não vai mais sair da associação. Ela não vai fazer, ela vai fazer questão de pagar ali uma mensalidade, uma contribuição voluntária, porque ela está ganhando mais. E a gente, com isso, cumpre o nosso papel social, né, de fazer os micro e pequenos negócios cada vez gerarem mais empregos. Com certeza, isso acontece. E eu tenho acompanhado que vocês estão com essa bandeira, né, com essa luta por todo o país, percorrendo estados, percorrendo agora no sentido não literal, né, mas por videoconferência, enfim, promovendo debates por todo o Brasil. Quer dizer, isso não é um problema catarinense, não é um problema dos estados do Sul, isso acontece no país inteiro. Aliás, nós somos um pouco diferenciados, pelo menos é o que dizem. A gente ouve, né? Eu tenho viajado antes da pandemia, vinha viajando bastante o Brasil, né? Fomos ao Distrito Federal, Espírito Santo, Ceará, Paraná, e a gente realmente, Santa Catarina, a gente é percebido, né? Todos os lugares que a gente vinha, viajava, que ia, o pessoal fala, pô, Santa Catarina é diferente e tal. Isso às vezes é bom, e às vezes é ruim, né? Porque na hora que a gente tem que reivindicar alguma coisa, vocês não precisam. O bolo lá da União, realmente a gente leva menos aqui para os nossos estados do Sul, né? Mas realmente é diferente. Eu não vou dizer que é melhor nem pior, que todos os lugares do Brasil têm as suas virtudes, né? As suas virtudes e os seus problemas, né? Mas é diferente da parte do associativismo, do empreendedorismo, da participação social. Aqui é muito forte, né? A participação social aqui, esse conjunto de associações empresariais, de ONGs que trabalham a parte do desenvolvimento social, do desenvolvimento econômico, realmente a gente tem uma característica diferente. O IDH é muito alto, o nível educacional também é mais alto, formal, né? Isso é refletido, né, na questão da idade, né, com que expectativa de vida, né, mais alta aqui em Santa Catarina. Então, realmente, aqui a gente tem em Santa Catarina esses diferenciais e que ajudam os governos a desenvolverem políticas públicas mais aderentes à realidade, né? Mas lá para cima a gente tem coisa muito legal. Eu fui no Ceará final de janeiro, visitei a AMPEG, a Associação de Micro e Pequenas Empresas do bairro José Walter. É um bairro da periferia do Ceará, de Fortaleza. E lá eu conheci uma senhora que foi a presidente fundadora há 20 anos atrás, Marilena. Olha que história linda. Era um bairro da periferia, né? Uma questão, o IDH baixo, né? Nível de renda baixo, desemprego. E teve um certo dia que teve um evento lá da prefeitura e foi o Sebrae. E o Sebrae falou, olha, se a comunidade quiser, nós vamos trazer palestras para cá. E ela acreditou, olha a importância do poder da palavra. Então, na palestra, o diretor do Sebrae falou e ela escutou e disse, olha, eu quero. Pensou com ela, escreveu uma carta à mão para o Sebrae pedindo palestras cursos naquela comunidade. E o Sebrae respondeu aquela carta e disse, então, organize as turmas que nós vamos fazer. Depois de 2 anos, fazendo inscrições no meio da rua, colocando uma mesa e uma cadeira embaixo de uma árvore, naquele calor escaldante, no meio da rua, calor de 40 graus, 45 graus. Essa associação foi fundada e capacitou mais de 7.000 pessoas em 2 anos. Então veja que coisa fascinante o associativismo de pequenos negócios. Do nada, uma pessoa, né, acredita numa palavra, aquela relação se desenvolve e toda uma comunidade se modifica. E sabe por que se modifica? Eu estive na associação em janeiro e lá tem um grupo de crocheteiras, de tricoteiras, que fazem vestidos que são vendidos até R$2.000 a unidade. Em Fortaleza, tem peças que são exportadas dentro de uma produção, dentro de uma associação de bairro da periferia de Fortaleza. Então, nós temos muito a aprender também com esses outros estados, com essas outras cidades do Brasil que têm o empreendedorismo nato, onde não tem emprego público. Como é que as pessoas vivem? Elas têm que se virar, elas têm que empreender, tem que trabalhar por conta própria. Eu estou muito feliz trabalhando nesse projeto, nem imaginei que eu fosse conhecer tanta coisa bacana. E essa visita lá em janeiro vai ficar para a história, vai ficar na memória, porque o poder da palavra, o poder da proatividade, né? Você que está nos ouvindo aqui,
entre em contato conosco, vamos conversar, vamos ver se de alguma forma a Conamp possa ajudar você em qualquer lugar do Brasil onde você esteja nos ouvindo. Você falou no Sebrae, é bom que se diga, né? É uma parceria com o Sebrae, que tem um papel muito importante em todo o país. Então, vamos usar esse poder da palavra para encerrar esse nosso bate-papo. A palavra é sua, para que a gente faça, então, eu acho que um aconselhamento, uma sacudida aí no micro e pequeno empresário, que é possível sim. Sem dúvida, Maria Helena, essa é a palavra, né? É possível, não desista, né? Se Deus nos colocou no mundo, é porque a gente tem um papel aqui e não vai ser uma virose dessa que vai nos derrubar. Muitos de nós já fomos derrotados algumas vezes, mas levantamos a cabeça e seguimos em frente. Isso vai passar, né? Se a gente tem uma certeza, isso vai passar e nós precisaremos, Maria Helena, estar pronto. Depois da crise, depois da tempestade, vem a calmaria. Numa tempestade no mar, a Mirklink já dizia, o que você faz? Você faz de tudo antes da crise, da tempestade, porque quando vem a tempestade você não tem muito o que fazer. Então fecha as escotilhas, baixa o mastro, baixa a vela, se prepara. Quando a tempestade vem, qual é a certeza que o navegador tem? Ela vai passar. E quando ela passar, a gente vai ter que estar pronto para sair de dentro ali da casinha, ali do barco, para sair, ver o que restou e a partir dali recomeçar. Independente em qual situação que o barco ou que o velejador esteja, tem que recomeçar para navegar até o próximo porto, parar, tampar os buracos, arrumar o barco e seguir em frente. Então é isso, eu acredito muito nisso, acredito na força do catarinense, a força do brasileiro, e que quando isso passar a gente vai ter que estar de cabeça erguida para seguir em frente. E contem com a Conamp. A gente está aqui para poder ajudar em parceria com o Sebrae, em parceria com a Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas, para fazer o possível e o impossível, quem sabe, para a gente sair dessa crise difícil o melhor possível. Muito obrigada, doutor Alcides Andrade. Parabéns por esse trabalho e continue com essa energia que consegue nos passar, mesmo assim, num bate-papo online. Consegue me passar essa força, essa vontade de fazer. É isso mesmo, do coronavírus a gente vai se protegendo como pode, né? Muito cuidado pessoal, de higiene, enfim, o isolamento social quando possível. Agora, todas essas turbulências econômicas, vamos tentar realmente sobreviver de uma forma até antiga. Vamos se juntar. Eu acho que juntos a gente realmente chega lá. Muito obrigada pelo seu espaço aqui com a gente. Obrigado, Maria Helena. Uma boa semana. Boa semana. E obrigada também a você que tem nos acompanhado aqui pelo SC em Pauta e também por meio da TV Nova Era. Toda semana a gente está aqui com Maria Helena Entrevista, sempre com um assunto do momento e importante para você e para toda a sociedade. Muito obrigada, até o próximo programa.